Vamos, qual mais? Vocês querem escolher mais algum desses dois? Eu ia falar, né, que a matéria é ouro. Você tinha falado para eu falar com ele. Então fala. Acho que é um pouco mais do mesmo que a gente já tem conversado nas aulas. Porque essa matéria aqui de introdução ao cálculo, que chama de introdução ao cálculo, é nova, né? É o segundo ano que está acontecendo essa matéria. O primeiro foi ano passado. Terceira vez, então? Esse ano. Terceira vez? Segunda vez. Segunda. Ah, não, é a terceira. É a segunda vez que eu estou dando. A primeira foi a Nedir. Aí, ano passado eu dei e esse ano eu estou dando de novo. É que a gente estava, quando a gente se reuniu antes para planejar, né, algumas coisas, a gente estava até com dúvida no nome, se era introdução ao cálculo ou pré-cálculo. Enfim, porque para mim também não funciona como introdução ao cálculo. Depois que você faz a faculdade, parece que é introdução à faculdade de matemática, porque, sem dúvida, o que mais está aparecendo são mais coisas que vocês vão utilizar em cálculo 1, 2, 3, 4, etc. Mas, que eu falei com o Vitor, que é ouro na mão de vocês, e assim, o que vocês puderem anotar e absorver, porque muita coisa do que está falando, por mais que pareça que está no começo, vai aparecer durante a faculdade inteira, e assim, se você não estivesse vendo agora, você ia ter que aprender na marra, como eu aprendi, como a maioria das pessoas aprenderam, tomando muita porrada, mas de guardar, porque isso vai aparecer em outras matérias também. Alguma coisa que você utilizou em cálculo 1 vai aparecer em cálculo 4, então não joga fora, não deixa para lá, porque vai que você utiliza. E aqui você está vendo, ó, o que eu estava falando com ele, cálculo principalmente, mas aparece o que ele falou aqui da construção da reta. Ele deu praticamente a aula inteira de análise real, falou sobre a evolução da ciência e da matemática na história, né, dos números ali, e também a grande parte que ele falou ali de Bhaskara, né, que não é Bhaskara. Isso é uma aula inteira também de evolução, álgebra linear. Ele está dando um panorama, a gente está tendo um panorama da faculdade inteira. Então, é muita coisa, mas absorve. E assim, eu fico pensando nas pessoas que não estão tendo esse primeiro contato, né? Porque na minha visão era o ideal, todo mundo tivesse esse primeiro contato de acolhimento mesmo, né? Que é o intuito da matéria, de não chegar já vendo limite, integral, derivada, porque é ouro, diamante, qualquer outra pedra preciosa, sério. Absorvam. Fundamentos da matemática, para essa matéria foi meio assim. Talvez, fundamentos da... É complexo, porque é muito cálculo mesmo, né? Parece muito cálculo. Mas vocês vão ver, vocês vão lembrar disso. Quando vocês estiverem lá no quarto, que eu peguei e falei, caraca, o Vitor falou disso, é verdade. E por isso que essa matéria não tem aprovação por nota, né? Porque o objetivo não é assim, acolhimento mesmo. O objetivo é receber vocês, né? Por isso que a aprovação por presença não aprovar, tem que entregar os trabalhos, né, aquela coisa. Mas eu acho que não faria sentido essa matéria ter aprovação por nota, porque não é uma matéria para nivelar, nada disso. É uma matéria para, tipo assim... Bem-vindo. Exatamente. Isso. Beleza? Então querem escolher outro exercício desses dois aí? Vai, Beleza. 30 é esse x menos 1 ao quadrado mais y igual a 4, certo? Isso. Então, isso aí é ótimo esse exemplo, mas tem que explicar algumas coisas antes, porque isso é a equação do círculo. Isso é uma equação de um círculo, tá? Aí por que isso é a equação de uma circunferência, melhor dizendo, né? Porque em geral a gente usa a palavra circunferência, isso é um livro de introdução, tá? Circunferência quando é só o contorno, né? Círculo quando é o anterior, então isso é uma equação de uma circunferência. E assim, e até é legal falar isso porque quando eu entrei aqui, quando eu estava no primeiro período, a primeira
primeira vez que eu ouvi falar equação do círculo, aquilo foi um marco para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar em equação do círculo. Alguém aprendeu a equação do círculo? Né? Então, e eu não sabia nem que círculo tinha uma equação, né? Eu achava que só reta e parábola, só existia equação de reta e parábola. Eu só aprendi isso no ensino médio, como vários de vocês devem ter acontecido isso também, né? Então, assim, quando eu ouvi falar a equação do círculo, que foi na disciplina de álgebra linear 1, que é essa de vetores, que é a mesma disciplina, eu falei, pô, outras coisas também tem equação, não só, me abriu assim, que não é só reta e parábola. Mas, enfim, vamos falar um pouco de equação do círculo, tá? Antes, para falar de equação do círculo, a gente tem que falar de distância também, de distância. Vocês devem ter aprendido já em vetores, distância de dois pontos na reta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente pode começar com a distância. Como é que a gente calcula a distância de um ponto até a origem? Que é o módulo, tá? Que a gente pode ter módulo de um número ou módulo de um vetor, que é de um ponto no plano. Tranquilo? Já viram isso em vetores, né? Certo? Todo mundo entendeu de boa isso? Tranquilo? Então, como é que é? Se eu botar um ponto aqui, qualquer, x, y, a distância desse ponto até a origem é o comprimento desse segmento de reta aqui. Como é que a gente calcula o comprimento desses segmentos de reta? Usando Pitágoras. Tá legal? Beleza? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Esse cateto vertical é o quê? É o valor de y. Beleza? E esse cateto horizontal é o valor de x. Tá beleza? Certo? Então, isso aqui que a gente representa como módulo do vetor é a raiz quadrada de x2 mais y2, beleza? Usando o teorema de Pitágoras. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Isso aqui é módulo como se fosse módulo de um número, tá? Porque a gente acabou de falar de módulo de um número, uma interpretação é a distância daquele número até a origem. Só que quando eu falo módulo de um número, eu estou na reta. Quando eu falo módulo de um vetor, eu estou no R2 ou no R3. E aí, só para distinguir, em geral eu coloco duas barrinhas. Quando é módulo de um número quando é módulo de um vetor, e uma barrinha quando é módulo de um número, tá? Mas também não está errado botar uma barrinha aqui só não, tá? É só para distinguir. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Tá? Então, como é que eu represento, por exemplo, um círculo de raio Vocês já viram também círculos de vetores? Não? Tá. Como é que eu represento o mundo? Vai estar bola de cálculo? Não, estava no intervalo. Como é que eu represento um círculo de raio 2 e centro na origem? Qual é a definição de um círculo ou circunferência? Né? Eu vou usar indistintamente esses nomes, tá? Um círculo é formado pelos pontos que são equidistantes até o centro, beleza? Tranquilo? Então, o que é o círculo de centro na origem raio 2? São todos os pontos cuja distância até a origem é igual a 2. Tá legal? Todos esses pontos pertencem a esse círculo. Beleza, pessoal? Tá certo? Então, como é que eu escrevo distância até a origem? Aquela fórmula ali. Tranquilo? Tá? Então eu vou escrever essa fórmula aqui.
e eu quero que essa distância seja igual a 2, que é o raio. Beleza, pessoal? Tá certo isso? Alguma dúvida? Tá? Então isso vai ficar o quê? x2 mais y2 igual a 4. Tá certo? Então isso é a fórmula, essa é a equação do centro, disso que está escrito ali, do círculo de raio 2 e centro na origem. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Agora, de forma mais geral, se eu quiser escrever a equação do círculo de raio R, um R qualquer, beleza? R é um raio qualquer, e centro na origem. Como é que eu vou escrever isso? Eu vou querer que a distância seja igual a esse raio também, né? Esse raio pode ser qualquer número positivo, beleza? Pode ser 2, 3, pi, meio, qualquer número positivo. Então isso vai ficar x2 mais y2 igual a R2. Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá? Então essa fórmula geral aqui representa isso que está escrito aí. O círculo de centro na origem e raio R qualquer. Tá? Agora, para chegar no pedido do João, a gente tem que pensar como é que a gente representa a equação de um círculo que o centro não esteja na origem. Beleza? Para isso, a gente tem que usar a fórmula da distância entre dois pontos quaisquer. Tá? Porque o módulo que eu coloquei ali é a distância entre um ponto e a origem. Beleza? Agora, se eu quiser a distância entre dois pontos quaisquer, como é que eu faço isso? Vou botar aqui, sei lá, esse ponto aqui, 2, 1, só para dar um exemplo, beleza? E vou colocar um ponto, sei lá, 5, 4, 5, 3. Beleza, pessoal? Certo? Como é que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Tá? Eu tenho o ponto 2, 1 e o ponto 5, 3. Como é que eu calculo? Diminui o ponto final do inicial. Isso. Mas por quê? Porque eu vou desenhar, ó, um triângulo retângulo aqui também. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, quanto é o cateto horizontal desse triângulo? Como é que eu calculo o cateto horizontal desse triângulo retângulo? 3 menos 1. Isso, 3 menos 1. Eu vou escrever assim só para deixar indicado. E o cateto horizontal? 5 menos 2. Beleza? Certo? Então a distância entre esses dois pontos, que eu vou representar assim, vai ser o quê? Vai ser essa hipotenusa, concorda? Essa hipotenusa é o quê? Raiz quadrada, beleza? Todo mundo está entendendo raiz quadrada, né? Porque a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. A gente ainda vai demonstrar esse teorema, tá? De Pitágoras. Então eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é esse aqui, mais 3 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Tá? Que vai dar raiz de 13. Certo? Tá de boa isso? Tranquilo, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Beleza? Agora, se eu tiver dois pontos quaisquer,
Como é que eu calculo a distância entre eles? Se eu tiver x1, y1 e x2, y2. Dois pontos quaisquer, beleza? Tranquilo? É a generalização daquela mesma ideia, tá? Então, posso fazer um desenho aqui, representando esses pontos, faz de conta que o ponto x1, y1 está aqui, e o ponto x2, y2 está aqui, tá? Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Quanto mede esse cateto vertical aqui? y2 menos y1, beleza? E quanto mede esse cateto horizontal aqui? x2 menos x1, tá? Beleza? Vou chamar essa hipotenusa aqui de D, né? Que é a distância. Olha aí. Então, essa distância aqui ao quadrado vai ser um cateto ao quadrado, x2 menos x1, que é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado. Tranquilo? Ah, então aqui aplicando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá legal? Tá de boa? Alguma dúvida? Só lembrando para vocês não deixarem de falar de dúvidas, tá? Mas tá de boa isso aí? Fala, Gustavo, tá falando? Tá tranquilo? Tá? Tranquilo? Então essa é a fórmula de distância. A distância entre os pontos x1 e y1 e x2 e y2 vai ser a raiz quadrada x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tá legal? Tá beleza, pessoal? Tá? Agora, como é que eu aplico isso? Pode apagar aqui. Vou inventar um aqui aleatório, tá? Tranquilo? Se eu quiser escrever a equação desse círculo aqui, tranquilo? Beleza? Então, quais são os pontos que formam esse círculo? O círculo de raio 3 e centro no ponto 1, 2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quais são os pontos que pertencem a esse círculo? São os pontos cuja distância até o ponto 1, 2 é igual a 3. Tranquilo? Certo? Então eu vou ter os pontos x, y, certo? Cuja distância até 1, 2 é igual a 3, está de boa? Certo? Beleza? Tranquilo? Então, esse ponto XY é um ponto qualquer pertencente ao círculo, tá? Certo? Beleza? Vou fazer um desenho aqui, peraí. Pode apagar aqui, né?
Então aqui eu marquei aqui o ponto 1, 2. Vou marcar agora o raio 3. Ah, calma aí. Tá, faz de conta que isso é um círculo, beleza? Então, esse raio aqui é 3. Tá de boa, pessoal? Tranquilo? Certo? Então, se eu pegar qualquer ponto XY, tá aqui mesmo, qualquer ponto XY que esteja sobre esse círculo, a distância dele até o ponto 1, 2 tem que ser igual a 3. Então, quando eu escrevo isso aqui, esse XY aqui, ele representa um ponto genérico, um ponto qualquer pertencente a esse círculo, tá certo? Tranquilo? Então, o que eu estou escrevendo? Que qualquer ponto pertencente a esse círculo tem que obedecer essa propriedade geral aqui, tá legal? Certo? Se eu pegar um outro ponto XY aqui também, vai ter a mesma coisa, a distância dele até o ponto 1, 2 vai ter que ser igual a 3 também. Então, todos os pontos que estão sobre esse círculo, a distância até o ponto 1, 2 vai ser igual a 3. E é assim que eu chego à equação do círculo. Porque a equação do círculo, ela exprime uma propriedade que é comum a todos os pontos pertencentes ao círculo, beleza? Como qualquer equação no plano cartesiano exprime isso. Igual aquela reta x igual a y que a gente começou a aula de hoje, beleza? Essa é uma propriedade que todos os pontos pertencentes à reta têm. Tranquilo? Sempre que você vai montar uma equação, no plano você tem que pensar isso. Aquela relação algébrica que aparece naquela equação, ela é a expressão de uma propriedade que todos os pontos pertencentes àquele conjunto, seja ele qual for, compartilham. Tá legal? No caso do círculo, que propriedade é essa? É essa aqui. Tranquilo? Aliás, essa aqui. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá de boa? Tranquilo? Agora, o último passo é como eu traduzo isso para uma fórmula matemática. Então eu vou pegar essa coisa aqui, calma que nem chegou no exercício dele ainda, vou chegar lá. Eu vou pegar essa frase que está escrita em palavras e vou traduzir matematicamente. Tranquilo? Tá? Aí vou continuar ali, pode apagar aqui. Vai deixar você estudar mais no exercício. O quê? O quê? Vamos deixar mais ele escolhendo no exercício. Pô, esse exercício é importante, pô. Não tem. É porque isso aí é o... Para vetores é muito importante. para várias coisas. A gente está, para fazer o exercício, está falando um monte de conceitos, tá? Mas aí quando você aprender, ele tem um monte aí de círculo, que a gente pode até fazer outro. Olha só. Então eu vou traduzir essa frase aqui em uma fórmula, tá? Então eu vou escrever, ó, a distância entre esse ponto XY e o ponto 1, 2. Que vai ficar isso aqui, ó. Distância entre o ponto XY e o ponto 1, 2. Que vai ser, usando essa fórmula aqui, ó. Raiz quadrada, aí vai ser o x de um menos o x do outro, beleza? Certo? Tipo x1 menos x2, então vai ser x menos 1 ao quadrado, beleza? E o y de um menos o y do outro, y menos 2 ao quadrado, beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo isso? Tá? Agora, eu quero que essa distância aí seja igual a quanto? Ao raio que é 3. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Aí eu vou igualar isso aqui, essa distância tem que ser igual a 3. Quando eu levar ao quadrado, vai ficar igual a 9.
Tá? Então a equação desse círculo é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Tá de boa isso? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Tá de boa mesmo? Não tá parecendo. Hã? Não tá parecendo que tá de boa. Isso aí, pessoal. Fala. O professor tem detector. Sim. E aí, quem quer te perguntar alguma coisa? Qual parte vocês perderam? Na época do meu ensino médio, a gente brincava de mandar figurinha, só que não tinha como, né, ter contato. E aí o professor... O quê? Na época do meu ensino médio, como a gente não teve presencial, a gente estava mandando figurinha pro professor, mandando trabalho, tudo PDF. E aí eu brincava, dava sempre o mesmo, professor, eu não tive dúvida, porque eu não entendi nada. Tô me sentindo assim agora. Tipo, eu só não entendi por que igualou a 9 ali. Eu entendi que... Eu entendi. Tipo... Potência. Isso. É porque ficou assim, ó. Isso aqui é igual a 3. Isso aqui é a fórmula da distância, entendeu? Beleza? A distância é isso. Aí o que fala ali? A distância é igual a 3. Beleza? Então, se a raiz quadrada disso aqui é igual a 3, é porque o que está dentro da raiz é igual a 9. Beleza? Quem mais? Por isso que eu fiquei assim. Só uma dúvida, não sei se de repente mais alguém tem essa dúvida ali. O senhor colocou em cima x menos 1. Mas não seria o segundo menos o primeiro? Tanto faz. Tanto faz, beleza. Tanto faz. Por que essa boa pergunta? Eu falo isso. Por que tanto faz? Porque está elevado ao quadrado. Entendeu? Se tivesse elevado ao cubo, não tanto faria, tá? Porque como está elevado ao quadrado, se você escrever assim, ó, tipo 3 menos 2, não, 5 menos 2 ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Quanto é 5 menos 2? 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui deu 9 só por coincidência, tá? É um exemplo aleatório. Mas se eu escrever 2 menos 5 elevado ao quadrado, quanto é 2 menos 5? Menos 3. Menos 3 ao quadrado é o quê? 9. Fala. Tanto faz também na equação da reta? Como assim? Você também faz... Quando você faz a inclinação da reta, é isso. tanto faz, mas por um motivo diferente, tá? Beleza? Aqui o motivo por que tanto faz é porque está elevado ao quadrado. Tá tranquilo? Então, como tá, se você inverter a ordem da subtração, o efeito disso é que você troca o sinal do resultado. Tipo, 5 menos 2 é igual a 3, 2 menos 5 é menos 3. Mas como vai elevar ao quadrado, não importa, tanto faz. Beleza? Porque quando você tem um expoente par, o resultado é sempre positivo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo, Leandro? Não, tranquilo, mas a dúvida inicial não é nem sobre essa questão, não. É a questão sobre lá em cima, quando a gente está com os pares ordenados lá, seria o segundo menos o primeiro par ordenado. Por exemplo, lá em cima lá, seria 2 menos x, não seria? A dúvida seria essa. O par ordenado lá em cima, se ele vai fazer diferença lá naquela hora ali. Então, mas não vai fazer diferença porque está elevado ao quadrado. Sim, mas já está com os dois pares prontos. Eu estou dizendo lá em cima, que você pega o segundo menos o primeiro, lá, x, y e 1, 2, certo? Não, tanto faz. Ah, beleza. Você escreveu 1, 2 primeiro, x, y primeiro, é isso? Isso. E se você escrevesse assim, distância de 1, 2 a x, y. Isso. Tanto faz também. Por quê? Porque a distância é a mesma. Não importa se você vai do ponto A, do ponto B, do ponto B, do ponto A, você pode escrever indistintamente. Beleza? Hã? Porque você quer um módulo aí. Isso, exatamente. Certo? Você quer a distância. Beleza? Tranquilo? E aí, com Então, ele convenção. falou ali que se fosse 1 menos x, é isso?
É isso que ele está Ele falando. daria no meio. Se ele pegasse 1 menos x e 2 menos y. Daria no meio. Ou se ele escrevesse aqui na ordem contrária também, tá? 2, x, y. O que só não pode confundir é o y e o x. É. Se fizer o y menos o x, isso que não pode. Agora, o y menos o y, pode. Isso. Porque é da ideia da variação também, né? A variação vai ser sempre a mesma. Porque não vai fazer diferença porque está elevado ao quadrado. Isso. E qual é o motivo da inclinação? Da inclinação, você tem que pegar os pontos na ordem, né? Você pega... Porque também, a inclinação é uma divisão. Então, se você trocar a ordem, você vai trocar o sinal. Mas daí você troca o sinal dos dois. E aí cancela o sinal, entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai fazer exercício de reta, eu vou falar sobre isso. Não é porque está ao quadrado. É porque você está dividindo um pelo outro. A inclinação é delta y sobre delta x, entendeu? Certo? Então, se você troca a ordem, você troca o sinal. Você tem que trocar o de cima e trocar o de baixo. E aí, se você troca o sinal dos dois, é como se você multiplicasse cima e embaixo por menos 1, entendeu? Então, tanto faz também. Mas quando a gente fizer exercício mais de reta, eu volto a falar disso, tá, beleza? Certo? Tranquilo? Aí, para acabar esse exercício aí que o João pediu. Tem tempo aí. Então, só falar o seguinte, como é que a gente generaliza isso? Se eu quiser agora uma fórmula genérica, tá? Um círculo de centro. Vou botar igual como tá ali. De raio. R qualquer e centro x0, y0, tá? Estou usando essas letras aí, x0, y0, para não confundir com x e y. x0 e y0 a gente usa só para ter uma letra diferente, tá? Mas a gente usa tipicamente esse x0 e y0 para quando é centro, vértice, alguma coisa. Então poderia escolher qualquer, A e B, tá? Beleza? Então, o que eu vou querer? Como é que eu chego à equação desse círculo? Eu vou pegar um ponto XY, então eu vou pegar aqui XY, é um ponto qualquer pertencente ao círculo. Tá de boa? Certo? Então, o que esse ponto vai ter que satisfazer? A distância desse ponto XY até o centro tem que ser igual ao raio. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Isso aqui, como eu falei, é a propriedade que todos os pontos pertencentes ao círculo têm em comum. Tá legal? Certo? Aí, tranquilo, pessoal? Aí, como é que eu escrevo isso aqui matematicamente? Quem é a distância de x? Aí, de novo, tanto faz escrever xy, x0, y0, x0, y0, é a distância de um até outro. Então, não faz diferença de A até B ou de B até A, tá? Aí, como é que eu escrevo essa distância? A fórmula da distância é raiz quadrada do x de um menos do x do outro ao quadrado. Lembrando que isso aqui nada mais é que a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Beleza? Mais, isso aqui são os catetos e a hipotenusa, beleza? Mais y menos y0 ao quadrado, isso aqui tem que ser igual a R, que é a mesma coisa que foi a pergunta da Bianca. Que é a mesma coisa que escrever isso aqui, beleza? Tranquilo? Tá? Certo? Beleza, pessoal? Agora acaba de tirar foto que eu vou copiar.
para fazer o exercício que ele pediu. Então, o exercício que o João pediu, qualquer coisa que se encaixe nisso aqui é um círculo. Então eu já bato o olho e reconheço que é um círculo. Eu só tenho que reconhecer que se encaixa nisso e identificar quem é x0, quem é y0 e quem é r. Tá? Professor, eu acho isso muito importante porque em cálculo, eu já fiz algumas vezes, e aí você bate o olho em alguns exercícios e tem exercício que pede você identificar o que é aquele gráfico. É para dificuldade em função também é isso. Identificar o que é o. Já de novo, bater de cara o olho e identificar o que é o gráfico. Então é importante. Então vamos trabalhar isso. Pode apagar aqui já esse começo? Pode. Todo mundo tirou foto. Então aqui é o 30, não é isso? Beleza? Então, todo mundo está percebendo que isso aqui se encaixa naquilo que está lá? Beleza? Tranquilo? Então é só ver quem é o x0. Vou comprar essas paradas aí. x0 é 1, todo mundo concorda? O y0 é 0, tranquilo? E o raio é a raiz quadrada disso aqui, que é 2. Beleza, pessoal? Certo? Então, vai ser o círculo de centro no ponto 1, 0, que é esse ponto aqui, ó. Beleza? E raio 2. É isso, faz de conta que é um círculo. Beleza? Poderia explicar por que o x0 é 1? Porque você tem que comparar aquela fórmula lá com essa. Tá. Então o que aparece? X menos x0 ao quadrado, entendeu? Então quem é que está no lugar do x0 aqui? 1. Entendeu? Beleza? Não importa o sinal, então, aí. Não importa. Se fosse x mais 1 ao quadrado, x0 seria menos 1. Entendeu? No caso aqui importa, porque é o x menos, ou x0 menos x, mas no caso do jeito que a gente escreve ali é x menos x0. Entendeu? É a diferença dos dois. Beleza? Certo? Por exemplo, se fosse um círculo, pode apagar aqui. Se fosse centro, menos 1, 0 e raio 2. Tá? Beleza? Quase igual a esse aqui. Tranquilo? Só mudei o menos ali. Tá? Aqui eu vou ter x0 é igual a menos 1, y0 igual a 0. Então, jogando isso naquela fórmula ali, ficaria x menos x0 ao quadrado, tranquilo? Mais y menos y0 ao quadrado igual a R2. Tá de boa? Então, isso aqui ficaria como? X menos 1, x mais 1. Entendeu? Beleza? Mais y2 igual a 4. Entendeu? Beleza? É porque o menos já... Porque o menos já é a
mais, que aí ficaria menos, que você tem que encontrar o menos cada forma. Entendeu? Sim. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um círculo só para... Pode apagar aqui. Esse aqui, 31, que é x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. É isso, né? Igual a 2. Beleza, pessoal? Certo? É isso, né? Eu começo a olhar um e continuo no outro. Tranquilo? Então aí, quem é x0? Menos 1. Quem é y0? Não, y0 é mais 3. Porque tem isso, menos que é da forma. E quem é? Não? Não. Ao contrário. 2. Não, Menos 4. não. Raiz de 2. Isso. Certo? Porque é a raiz daquilo ali. Beleza? O que aparece na fórmula é o raio ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Beleza? É R2. Então, o que aparece ali você tem que tirar a raiz. Certo? Agora não vou desenhar não, tudo bem? Porque o desenho é o de menos, né? O negócio é... Uma vez que você identificou o centro e o raio, o desenho é mais fácil. Né? Beleza, pessoal? Aí se eu fazer um outro, que tenha esse aqui, 33. Aí tem outros mais legais, assim, mais surpreendentes, digamos. Esse aqui, que tem menor ou igual a 1, certo? Então, esse aí, bom, de novo, faz de conta que fosse igual a 1 aqui, beleza, pessoal? Se fosse igual a 1, seria um círculo, tá? Aí quem seria o x0? x0, 0. y0, menos 1. E raio 1, tá de boa? Então vou desenhar isso aí, tá? Porque agora eu quero mostrar no desenho. Então aqui eu tenho o centro é no ponto, vou botar aqui, tá? 0 menos 1, beleza? E o raio é 1. Então esse círculo vai ficar aqui assim, tá de boa? Tudo bem? Desenho centro 0 menos 1 e raio 1, beleza? Certo? Só que tem um menor ou igual aqui, tranquilo? O que esse menor ou igual aqui está dizendo? Que você não quer a distância só igual a 1, quer a distância menor ou igual a 1, beleza? Isso significa o quê? Os pontos que estão dentro do círculo, tá beleza? Certo? Porque a distância igual a 1 é só quem está no contorno. Distância menor, se você pegar um ponto aqui, ó, a distância até o centro é menor que 1, concorda? Então, isso aí é o círculo com o interior. Tá de boa? Beleza? Você falou antes, né? A circunferência do círculo. Isso, a circunferência e o círculo. Exatamente. Tranquilo? 30 e 30 funções. Não, não são. E o círculo nunca vai ser função. Entendeu?
Porque, então aqui, por exemplo, ó, para um valor de x, vão ter dois valores de y, um em cima e um embaixo. Então não é função. Entendeu? Se fosse um semicírculo, poderia ser função. Se fosse só a parte de cima. Você pode pensar o seguinte, ó. Você traça uma reta vertical. Se encostar em dois pontos. Se encostar em mais de um ponto, não é função. Beleza? Tá de boa isso? Certo? Agora, estão cansados já? Tá. Acordei 4 horas, tranquilo. É. Eu acordei 7. Não acordei tão de madrugada assim. Dá para fazer mais alguns? Só mais uns com observações sobre círculos, tá? Pode apagar esse quadro aí? Um segundo. Espera aí. Hã? Ah, beleza. Pode. Vou só lembrar isso aí. Esse aí é mais fácil do que os que a gente já fez, né? Porque isso aí eu vou ter x0 igual a 0, y0 igual a 0 e o raio igual a 1. Tá tranquilo? Certo? Então isso aí é o círculo que a gente chama de círculo unitário, né? É o círculo de centro na origem e raio 1. Beleza? Certo? Tranquilo? Então esse é o mais fácil que os anteriores, mas eu estou botando isso aí só para botar assim, esse aqui, se fosse x2 mais y2 menor ou igual a 2. Então, de novo, centro na origem e o raio é 2, tá de boa? Certo? Não é raiz de 2, não? Desculpa, raiz de 2, bem lembrado, beleza? Certo? O raio, porque o que aparece aqui é o raio ao quadrado, tá? Beleza? Então tem que tirar a raiz disso. Só que a diferença é que esse aqui é só a circunferência. Esse aqui é a circunferência e o interior. Eu não estou fazendo desenho, acho que eu não preciso, né? Que o desenho é tranquilo, beleza? Aí, esse aqui. Se vocês quiserem que eu faça o desenho, eu faço, tá? Mas eu acho que não preciso. Amanhã eu vou. Acho que não sei se está funcionando isso aí, projetar o GeoGebra, né? Que é um software que a gente pode fazer esses desenhos. Eu acho que não, porque a União dá aula nessa sala e dá com um projetor dele. Mas eu posso trazer um projetor também. Agora esse aqui, ó, 24, x2 mais y2 maior do que 4. Tá? Então, ó, x0 igual a 0, y0 igual a 0, o raio é quanto? 2, tá? Então vou desenhar isso aqui, ó. Botar aqui raio 2, centro na origem e raio 2, tá? Beleza? Então essa aí seria a circunferência, certo? Só que eu não tenho igual, eu tenho maior. Então maior é o quê? São as distâncias maiores do que 4. Então, quem é esse conjunto? É o que está fora do círculo. Beleza?
E eu tenho que pontilhar o círculo também. Tranquilo? Beleza? Então, se fosse menor, seria dentro. Tranquilo? Maior é fora, sendo que se tivesse maior ou igual, seria o exterior e a circunferência. Como é maior, é só o exterior, sem a circunferência. Beleza? Tranquilo? Agora os mais legais que eu quero botar aqui. Esse aí, x2 mais y2 igual a zero. Certo? O que é isso? É um círculo. É um ponto. Isso aí é só um ponto. Tranquilo? Eu posso pensar como se o raio fosse zero. Tá? Beleza? Porque tem zero do outro lado. Mas eu posso pensar o seguinte, ó. Como eu tenho x2 mais y2, x2 não pode ser negativo, concorda? Certo? Beleza? Porque uma coisa elevada ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. y2 também não pode ser negativo, pelo mesmo motivo, tá? Então eu tenho dois números maiores ou iguais a zero, que está escrito ali que a soma deles tem que ser zero. Qual é a única possibilidade? Os dois têm que ser igual a zero. Beleza? Para a soma de dois números dar o resultado zero, ou os dois são iguais a zero, ou um é positivo e um é negativo. Tá de boa? Beleza? Como eles não podem ser negativos, então a única possibilidade é eles serem zero. Então, essa equação aí representa só um ponto, ponto 0, 0. Beleza? É o que a gente chama de um círculo degenerado, né? Ele degenera de um ponto só. Beleza? Essa palavra que se usa para representar situações como essa. Pode apagar aqui? Pode aqui? Só mais um nessa. E esse aí, x2 mais y2 igual a menos 1. Que tipo de conjunto isso representa? O que vocês acham? x2 mais y2 igual a menos 1. Daí já teria dois lados. É. Só que a gente não está considerando os complexos, né? Mas é isso. A gente não está considerando os complexos aqui. O nosso universo são os reais. Então, Micael está certo. A solução disso aí, a gente teria que recorrer aos complexos para ter algum número que satisfaça aquilo ali. Tá? Então, dentro dos reais, tem algum valor possível que possa... É um conjunto vazio. Beleza? Essa equação não tem solução dentro dos reais. Beleza? Então, isso aqui é um conjunto vazio. Ou assim, se vocês quiserem. Tá? Beleza? Por quê? Eu não posso ter dentro dos reais a soma, porque x2 é positivo e y2 é negativo. Eu posso botar qualquer valor real que você quiser ali de x e y, que nunca vai dar menos 1. Porque mesmo se você botar um valor negativo para x, quando elevar ao quadrado vai ficar positivo. Botar um valor negativo para y, quando elevar ao quadrado vai ficar positivo. Beleza? Tranquilo? Então nunca pode dar menos 1. No máximo vai dar, no mínimo, aliás, né?
no mínimo vai dar zero, não pode dar uma coisa menor que zero. Tá de boa? Certo? Beleza? Então, podem ter equações assim que não tem solução, não representa nenhum ponto no plano. Aí eu escrevo o vazio assim. Pode escrever vazio, ou pode botar aquele símbolozinho ali que é o símbolo de vazio, né? Tanto faz. Beleza? Certo. De boa? E aí, mais algum? Querem pedir mais algum? Esse tem E alguma coisa? Pode ser esse que tem E e ou. Certo? A ideia desse que tem E e ou é que E é interseção e ou é união. Beleza? Quando você fala que tem que satisfazer uma coisa e outra, é que tem que satisfazer as duas. Então é o que? A interseção daqueles dois conjuntos. Quando você fala que tem que satisfazer uma coisa ou outra, é porque tanto faz, pode ser uma. Então é a união dos conjuntos. Beleza? Tranquilo? A única observação importante é que ou, quando a gente usa a palavra ou em matemática, é diferente da palavra ou em linguagem corrente, porque o ou em matemática nunca é excludente. Beleza? Porque às vezes quando a gente fala ou em linguagem corrente, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? É uma coisa ou outra. Tipo assim, eu vou botar uma camisa azul ou uma vermelha. Não é as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa exclui a outra. Em matemática, a palavra ou nunca é assim. Beleza? Certo? Ou seja, o ou inclui o e. Em matemática, beleza? Tá? Então quer escolher um desses aí, Matheus? Pode apagar tudo isso aqui enquanto isso. Só uma pergunta que eu fiquei muito curioso. Você falou do espontaneismo imaginário aqui. Raio menos não sei. Aí não tem mais interpretação de raio, né? Porque aí você não consegue nem enxergar mais isso. Quer dizer, porque, veja bem, a gente está falando do conjunto, beleza? E da representação geométrica do conjunto. Tranquilo? É o que a gente está desenhando, é um desenho no qual a gente consegue visualizar todos os pontos do plano R2 que pertencem a esse conjunto. Tranquilo? Certo? Naquele lá, como o Micael falou, a gente teria que recorrer aos complexos. Só que os complexos, seria igual a gente tem R2, seria C2, tá legal? Porque você tem X e Y, então tanto X como Y seriam números complexos, beleza? Certo? Só que, diferente de R, os complexos já são bidimensionais, tranquilo? Então C já tem dimensão 2, beleza? É o plano complexo. Complexo não é reto, é um plano, certo? A gente poderia falar por que é assim, mas é uma longa história. Pode até falar, mas hoje não dá tempo. Então, C2 tem dimensão 4, porque é 2 vezes dimensão 2. Então, seria uma coisa quadridimensional esse conjunto. Não é uma coisa que a gente consegue desenhar, entendeu? Mas é uma coisa que existe, que tem uma existência abstrata, mas a gente não consegue desenhar Mas assim. matematicamente é igual a singularidade. 46 mais
Agora, em física tem muitas coisas que têm dimensão Isso. maior do que 4, né? Por exemplo, o universo. Tem 7 ou 8. Eles são teorias, né? Teoria de cordas, mas pelo menos 4 tem. Segundo a relatividade. Mas é isso, assim. A gente só percebe 3 dimensões, né? Assim. Mas matematicamente, você pode pensar quantas dimensões você quiser. E fisicamente. Outra história. Hã? Outra história. Limita pra caralho essa visão matemática. Sim, então, mas é importante pensar sobre isso. Porque as dimensões, quando você tem um problema, você usa, na verdade, você usa quando você quer estudar um problema usando variáveis, você usa uma variável para representar cada grandeza que está envolvida. Então, por exemplo, se você quer representar um gráfico da temperatura nessa sala, beleza? Certo? A temperatura nessa sala depende do ponto onde você está. Tipo, ali é mais frio do que ali, porque o ar-condicionado também é ali, concorda? Então aí você tem 4 variáveis, que são a posição, que são 3 variáveis x, y, z, e a temperatura, que é uma 4ª variável. Além disso, você pode considerar que essa temperatura varia com o tempo, que vai ficando. Então já tem 5 variáveis. Para você estudar matematicamente esse problema, você já está no R5. Então é um problema simples. Entendeu? Então as dimensões matematicamente é o número de variáveis do problema que você quer estudar. Beleza? Agora, a gente pode se perguntar fisicamente a natureza física do universo. Aí já é outra conversa. E aí, enfim, aí tem várias teorias. Beleza? Teoria de cordas são 11 dimensões. Mas enfim. Tá. Deixa eu ver. Tá. 9 e 10. Tá. 46. Beleza. Os dois são retos. Só para fazer mais rápido, faz do tempo, os dois são equações de reta, tá? Isso é o? É o 46, né? É o. Olha só, os dois são equações de reta, tranquilo? Beleza? Então, depois nas próximas aulas a gente vai falar mais de equação de reta, tá? Porque equação de reta também é muito importante para cálculo. Beleza? Ele vai falar de equação de reta, variação, que tem a ver. Mas hoje eu vou fazer mais rápido. Então, isso aqui, só para enxergar. Todo mundo concorda que isso é equação de reta? Sim? Tá, depois eu vou fazer mais uma revisão de reta. Mas para enxergar mais rápido, que reta é essa? Isso aqui eu posso escrever como y igual a x menos 1. Todo mundo concorda? Beleza? Passa o y para um lado e o 1 para o outro. E isso aqui eu posso escrever como y igual a menos x mais 1. Tá tranquilo? Tá? Essa reta aqui, y igual a x menos 1, é uma reta assim, ó. Beleza? Essa reta aqui, y igual a... Tô bem rápido assim. Por quê? Porque eu posso pensar de várias maneiras. Se fosse y igual a x, seria uma reta aqui, já bissetriz. Quando é menos 1, eu estou andando uma unidade para baixo. Tá? Ou posso pensar
estar assim. Quando x é igual a 0, y é 1, concorda? Ou y é igual a menos 1, desculpa. Se eu substituir aqui x igual a 0, o valor de y é menos 1. Então essa reta passa pelo ponto 0, menos 1, que é esse aqui. Tá? E se eu substituir y igual a 0, x vai ter que ser 1. Então ela passa pelo ponto x igual a 1, y igual a 0. Que é esse ponto aqui. Tranquilo? Certo? Essa reta aqui tem inclinação negativa. Então ela está assim. Certo? Por que ponto? Posso pensar, em que pontos ela passa? Quando x é igual a 0, y é quanto? 1. Então ela passa pelo ponto x igual a 0, y é igual a 1, que é esse aqui. Beleza? E quando y é igual a 0, x igual a quanto? 1 também. Então ela passa por esse ponto aqui, que é 1, 0. Então essa outra reta é essa aqui. Beleza? Tranquilo? Como é ou, o desenho é esse aí, são essas duas retas juntas, é a união das duas retas. Beleza? É essa cruz aí. Tranquilo? Agora o outro. Já está chegando ao fim da aula. Y é igual a 2x e 2x menos y é igual a 1, tá? Então, y é igual a 2x, beleza? Deixar assim mesmo. Esse aqui, 2x menos y é igual a 1, eu posso escrever como y igual a 2x menos 1, tranquilo? Certo? Beleza? Passo o y para um lado e o 1 para o outro. Tranquilo? Beleza? Então, os dois também são retas. Tá certo? Então, a primeira reta, y é igual a 2x, passa pela origem, tranquilo? Porque quando x é igual a 0, y é 0. E quando x é igual a 1, y é igual a 2. Então é uma reta que tem isso aqui, a inclinação dela é 2, tá certo? Beleza? Tranquilo? Y é igual a 2x, quer dizer que cada vez que x anda uma unidade, y anda 2. Por isso que a inclinação é 2, tá? E a outra reta? Posso substituir pontos, tranquilo? Eu vou jogar aqui. Alguém já visualiza que reta é essa, sem substituir ponto? É a mesma reta porque é y é igual a 2x menos 1. Beleza? Lembrando que a gente já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Que esse número que está multiplicando o x, quando é a equação de uma reta, é o coeficiente angular, né? A inclinação. Então, como essa aqui tem a mesma inclinação que essa, então essas retas são o quê? Paralelas. Tranquilo? Não tem interseção. Essa outra reta é uma unidade para baixo aqui, ó. Beleza? Então, retas paralelas não tem interseção. Se fosse ou, seria esse desenho aí, as duas retas paralelas. Como é e, eu tenho que ter um ponto que está nas duas ao mesmo tempo. Não existe esse ponto. Então, de novo, a solução disso aí é vazio. Tá legal? Beleza? Porque não existe. Não existe não. A interseção é vazia. Ali não fosse E, era só aquele ponto. Se fosse exatamente, se fosse E, seria só esse ponto aqui. Tranquilo? Beleza? Esse E
é que a gente aprende resolução de sistemas lineares, lembra? Alguém aprendeu isso no ensino médio? É quando a gente escreve assim, ó. Entendeu? Sistema. Hã? Sei da faculdade, mas no ensino médio não ensino. É. Então valeu, pessoal. Mais alguma dúvida? Então até amanhã.